Fala galera do Boteco Connection, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje aí, vindo aí para gravar um vídeo, comentar um pouco essa questão aí da Rússia, da OTAN, da Ucrânia, né? Todos esses problemas que estão escalando cada vez mais aí, né? Vamos entender algumas coisas juntos aí, mas antes já deixa um like e compartilha o vídeo aí para chegar para mais pessoas, beleza? A Rússia, ela tá invadindo a Ucrânia, pessoal. O que está rolando nesse exato momento com esses já primeiros bombardeios que estão acontecendo, né? Existem diversos relatos aí de tropas russas invadindo diversos pontos da fronteira, já tem bombardeios, explosões acontecendo, ataques aí perto dos principais pontos ao redor do país, não apenas na região de Donbás ali, onde tem ali os grupos separatistas, né, de Donetsk e Lugansk, né? Ou seja, já está rolando muita coisa. Eu vou colocar alguns vídeos aqui também nesse vídeo para vocês darem uma olhada no que está rolando. Num pronunciamento televisionado, o Putin ele anunciou que a Rússia não planeja ocupar a Ucrânia, mas ele alertou que a resposta vai ser imediata contra qualquer um que tentar parar a operação russa. Tá? O Putin ele foi muito duro e há muito tempo a gente não via uma escalada tão perigosa assim em relação à guerra, né? O Putin ele pediu aos soldados ucranianos para voltarem para casa, caso contrário, a própria Ucrânia seria culpada pelo derramamento de sangue que já está ocorrendo, né? O Putin ele também disse que o conflito entre essas forças russas e as forças ucranianas elas são inevitáveis. É só uma questão de tempo e já está rolando, né? Num pronunciamento em vídeo, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele decretou já a lei marcial em todo o país e já instaurou aí um regime de guerra, né? Já está preparado para tudo que está rolando, né? Problemático, gente. É um momento bem complexo aí da história mundial, tá? Mas qual que é o problema do Putin com a Ucrânia? Vamos entender isso, né? O que tem por trás desse conflito? A Rússia, há muito tempo, ela já vem demonstrando insatisfação com o movimento da Ucrânia de aproximação das instituições europeias, né? Tanto a OTAN quanto a própria União Europeia. Vale ressaltar que a OTAN nem deveria existir mais, porque com o fim da União Soviética ela deveria ter acabado, né? Mas a continuidade da OTAN já é uma afronta à Rússia e a Rússia sempre viu isso como um grande problema. Para o Putin, a Ucrânia ela é uma marionete do Ocidente e ela está se sentindo cercada pela OTAN, principalmente depois desse convite da OTAN para a entrada da Ucrânia. Ele exige garantias de que a Ucrânia não vai se juntar à OTAN, que é uma aliança de 30 países, né? Ele quer que a Ucrânia fique neutra. E a gente precisa lembrar que a Ucrânia ela tem profundos laços sociais e culturais com a Rússia. O idioma russo é amplamente falado no território ucraniano, e existem fortes laços de família, né, entre os povos. A Rússia atacou a Ucrânia quando houve aquele golpe contra o presidente da Rússia, o Yanukovych, em 2014, quando teve o golpe que derrubou ele. E desde então a guerra no leste já custou muitas vidas aí e está escalando agora cada vez mais depois da anexação da Crimeia e agora do reconhecimento aí de Lugansk e Donetsk, né? O Putin ele reconheceu oficialmente a independência dessas duas regiões que eu acabei de falar. O decreto de reconhecimento do Putin permite que a Rússia construa bases militares nessas localidades, com a aprovação dos líderes locais que não querem ser governados pelos neonazistas aí, paramilitares que estão por trás desse atual governo da Ucrânia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou o reconhecimento de independência, dizendo que é uma violação da integridade territorial da Ucrânia e da soberania nacional da Ucrânia. O Ocidente aí diz que é uma violação do direito internacional. A Rússia, obviamente, rechaça esse posicionamento, né? Todavia, os dois acordos de paz de Minsk de 2014 e 2015, destinados a acabar com o conflito, nunca foram cumpridos ou respeitados por parte da Ucrânia e por parte dos ocidentais, né?
A Rússia ela já havia preparado o terreno para o reconhecimento dessas duas repúblicas, acusando a Ucrânia de genocídio na região do governo que o governo ucraniano contesta, ali naquele pedaço de terra ali. Mas até onde os Estados Unidos e a União Europeia pretendem ir para defender a Ucrânia nesse conflito? Os Estados Unidos e outros aliados da OTAN deixaram claro que não vão modificar em nada a política da OTAN. Eles continuam financiando esses grupos neonazistas, muito embora as redes de notícias não assumam isso abertamente. Até o momento em que eu estou preparando esse vídeo aqui, estou gravando esse vídeo para vocês, as principais respostas do Ocidente foram sanções contra a Rússia. Tá? A Alemanha suspendeu a aprovação do gasoduto Nord Stream 2 da Rússia, que é um grande investimento da Rússia e de empresas europeias, né? E a gente vai ver se isso é um tiro no pé ao longo do tempo. Né? A União Europeia concordou com sanções amplas que incluem 351 parlamentares que apoiaram a decisão da Rússia de reconhecer as regiões de Donetsk e Lugansk. Os Estados Unidos dizem que estão cortando o governo da Rússia das instituições financeiras ocidentais, visando as elites do alto escalão russo. O Reino Unido, por meio ali do Boris Johnson, impôs algumas sanções a grandes bancos russos e a 3 bilionários russos. Mas o mais duro golpe, ou a mais dura sanção, seria desconectar o sistema bancário da Rússia do sistema de pagamento internacional SWIFT. Isso sim seria um problema grave, mas é uma faca de 2 gumes. Isso também pode impactar negativamente as economias dos Estados Unidos e da Europa. E já existem contramedidas preparadas, acordadas entre Rússia e China, caso isso venha a acontecer. Talvez até uma nova moeda aí possa surgir nesse momento de crise aí, por causa dessa futura retaliação. Mas o que o Putin quer realmente? Quais as condições que ele quer negociar para não escalar de vez uma guerra total? A Rússia ela quer um reposicionamento das suas relações com a OTAN e destacou 3 exigências para esse novo relacionamento. Primeiro, a Rússia quer garantir que existam garantias legais para que a OTAN não venha a expandir mais a sua composição atual. Para o Kremlin, a entrada da Ucrânia na OTAN está fora de cogitação por uma questão geográfica e geopolítica. Segundo Putin, não tem como a Rússia se calar frente a essa possibilidade, porque teria um país da OTAN fazendo fronteira com ela. Em 2021, Putin escreveu um artigo falando do colapso da União Soviética como a desintegração da Rússia histórica, considerando que os atuais líderes ucranianos estão implementando um projeto anti-Rússia no território ucraniano. O Putin também argumentou que se a Ucrânia entrar na OTAN, a aliança pode tentar recapturar o território da Crimeia, território que os russos anexaram recentemente e que não vão abrir mão por questões estratégicas de entrada para o mar, ou de saída para o mar. Né? Suas outras demandas são de que a OTAN não posicione armas de ataque perto das fronteiras da Rússia e que remova as forças e infraestrutura militar dos Estados-membros que entraram na aliança depois de 1997. Isso inclui, obviamente, alguns países da Europa Central, do leste europeu e dos Bálticos. Na verdade, o que a Rússia quer é que a OTAN volte às suas fronteiras de antes dos acordos de 1997. Agora, qual que é a resposta da OTAN em relação a tudo isso? A OTAN ela é uma aliança de defesa com uma política de portas abertas a novos integrantes. A Ucrânia foi convidada pela OTAN numa clara provocação à Rússia. Isso é claro como a luz do dia. Né? A Rússia se sente ameaçada por esse posicionamento da OTAN. E para a OTAN, os países devem ter liberdade de escolha e não consideram um ato ofensivo à Rússia a entrada da Ucrânia no bloco. A partir desse imbróglio, de toda essa confusão, existe uma solução diplomática a ser alcançada ou a solução vai ser a guerra, a escalada para uma guerra total, como já está começando a acontecer? A considerar os eventos atuais, eu acredito que não vai ter
tá? Diplomacia. Qualquer acordo teria que cobrir tanto a guerra no leste quanto o controle de armas. Os Estados Unidos eles se ofereceram para iniciar algumas negociações sobre a limitação de mísseis de curto e médio alcance, bem como sobre um novo tratado sobre mísseis intercontinentais, pelo menos é o que dizem as agências internacionais. Por outro lado, a Rússia queria que todas as armas nucleares dos Estados Unidos fossem barradas fora dos seus territórios nacionais, o que acaba sendo muito justo. Muita conversa ainda vai rolar, muita coisa tá para acontecer, essa crise não é simples, tem muitas questões históricas e culturais por trás desse conflito, e aqui no Brasil a gente precisa estar atento, informado, pois isso pode afetar muito a economia brasileira, já que a gente já está com sérios problemas, o Brasil já está enfrentando sérios problemas, e a Rússia é uma grande compradora de carne brasileira, né? É uma grande compradora brasileira, e se a Rússia ficar com a economia destruída, isso vai ter reverberações aqui no Brasil, vai ter reverberações na Argentina, pode explodir a inflação. Ou seja, tudo que sai da, vamos dizer assim, da normalidade prejudica a economia, prejudica os povos, e sempre as pessoas acabam sofrendo, né? Portanto, a guerra nunca é o caminho para a resolução de problemas, tá? Muito embora eu tenda a achar que a Rússia até tem razão em muitas das questões, porque não dá para passar pano para neonazistas tomarem o poder na Ucrânia, né? Existem questões ali étnico-culturais que unem esses povos que não permitem que neonazistas tomem conta do poder ali e a Rússia ache que tá tudo bem, beleza, deixa aí os neonazistas aí do lado aí fazendo fronteira com a gente e ainda por cima se aliando com o Ocidente para nos ameaçar. Ou seja, então tem várias questões aí acerca disso. Não é uma situação simples, é uma situação problemática. O maior problema de tudo isso é que sempre as pessoas comuns é que sofrem, né? Acabei de ver reportagens aqui de que hospitais já foram bombardeados. Várias questões aí estão acontecendo e que nos deixam muito apreensivos aqui no Brasil. Eu trouxe esse vídeo aqui mais para fazer um panorama. Sigam o canal do meu amigo Eduardo Lima, o canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. Sigam o canal do Rogério Anitablian. Tem o canal Arte da Guerra também, que vocês podem acompanhar, porque eles estão fazendo uma cobertura muito interessante desse problema. Inclusive no canal Arte da Guerra teve uma conversa, teve um hangout lá entre o Rogério Anitablian, o comandante, que é do canal Arte da Guerra, e uma russa que mora aqui no Brasil já tem alguns anos, uma linguista que fala português muito bem, conversou com eles lá e falou sobre as pesquisas que ela tem feito em relação ao que o povo russo acha desse problema atual. Foi uma conversa muito bacana, muito interessante. Recomendo que vocês assistam lá no canal Arte da Guerra, tá? Deixem de lado questões ideológicas, porque esses canais não são canais, vamos dizer assim, pelo menos o Arte da Guerra não é um canal de esquerda como os nossos canais aqui, né? Que fazem parte aqui da nossa aliança progressista, vamos dizer assim. Mas nessa questão do conflito eu acho interessante acompanhar, porque tem ali visões e eles têm contatos muito interessantes que trazem notícias atualizadas. E essa conversa, por exemplo, com a russa foi muito legal, então vale a pena vocês acompanharem lá, assistirem. E vamos ficar atento, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha trazido algumas informações para vocês. Eu não sou nenhum especialista em geopolítica, sou um historiador, tenho algum conteúdo, conheço algumas questões, mas precisei dar uma estudada para preparar esse vídeo aqui para vocês, escrever esse texto, né? E acho que consegui fazer um panorama rápido aí. Então, espero que vocês busquem mais informações, se informem, digam aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo e se vocês acham interessante que eu continue cobrindo também aí os problemas que estão rolando por lá, que são muito tristes, mas é a realidade do mundo na geopolítica internacional, né? Então é isso, galera. Tamo junto. Boteco Connection na veia. É nóis.